Olá a todos, sejam bem-vindos à sexta aula da disciplina de Cálculo 1. Nessa aula, nós definiremos funções de uma variável, veremos operações com funções e, por fim, aprenderemos a traçar gráficos de funções. Nós vamos aqui estudar apenas funções reais de uma variável. Nós poderíamos ter uma função f de x1, x2, isso seria então uma função de duas variáveis, f de x1, x2, x3 é uma função de três variáveis, ou um f de x1, x2, x3 até um xn, isso é uma função de n variáveis. Para o curso de cálculo 1, nós estudaremos apenas função de uma variável, como nós já falamos sobre o conjunto dos números reais. Então, dados A e B, subconjuntos do conjunto dos números reais, uma função f de A em B é uma lei ou uma regra que a cada elemento de A associa um único elemento de B. Nós podemos representar geometricamente isso desta forma, tendo uma função f de A em B que leva um elemento x em f de x. Note que nós temos duas condições. Primeira, todos os elementos de A devem ser levados em algum elemento de B. Segunda, este elemento deve ser único. O conjunto A é chamado, então, domínio de F e é denotado desta forma. E o conjunto B é chamado de contradomínio de F. Então, uma função f de A em B que leva x em f de x será denotada desta forma. Por exemplo, se nós tomarmos os conjuntos A, formado pelos elementos 1, 2, 3 e 4, e o conjunto B, formado pelos elementos 2, 3, 4 e 5, dado f de A em B, tal que f de 1 é igual a 2, f de 2 é igual a 4, f de 3 é igual a 4 e f de 4 é igual a 5, nós podemos observar isso pelo seguinte diagrama. F de 1 é igual a 2, ou seja, o 1 é levado pela função no 2. F de 2 é igual a 4, f de 3 é igual a 4 e f de 4 é igual a 5. F é uma função? Bom, todos os elementos de A são levados em algum elemento de B. E este elemento é único. O 1 é levado só no 2, o 2 só é levado no 4, o 3 só é levado no 4 e o 4 só é levado no 5. Portanto, f é uma função de A em B. Observe que uma função pode levar elementos diferentes em um mesmo elemento. Aqui nós temos o 2 indo no 4 e o 3 também indo no 4. São elementos diferentes que vão no mesmo elemento. Um exemplo importante de uma função que acontece sempre isso é a chamada função constante, que nós veremos no exemplo a seguir. Tomando agora uma g de A em B, considerando o mesmo A e o mesmo B, tal que g de x é igual a 2. Então, nós temos g de 1 é 2, g de 2 é 2, g de 3 é 2, g de 4 é 2, ou seja, todos os elementos de A são levados em algum elemento de B, e este elemento é único. O 1 é levado só no 2, o 2 é levado só no 2, o 3 é levado só no 2 e o 4 é levado só no 2. Portanto, g é uma função e é chamada de função constante. Porque para qualquer elemento que nós tomamos do conjunto A, ele é sempre levado no 2 em B. Um exemplo do dia a dia de uma função constante é, em algumas cidades, nós temos que a conta de água, por exemplo, tem um valor fixo, ou seja, independente do valor gasto, o valor a ser pago é sempre o mesmo. Portanto, independente da variável x, que é o gasto, o valor pago é sempre o mesmo. Dado agora um h
de A em B, considerando ainda o mesmo A e o mesmo B, tal que H de 1 é igual a 2, H de 2 é igual a 3, H de 3 é igual a 3, H de 3 é igual a 4 e H de 4 é igual a 5. H vai ser uma função? Bom, todos os elementos de A são levados em algum elemento de B. Mas este elemento é único? Não. O 3, por exemplo, é levado no 3 e é levado no 4. Então, nós temos um elemento de A que não é levado em um único elemento de B. Portanto, H não é uma função, porque o 3 tem 2 correspondentes em B. Vou tomar agora uma J de A em B, tal que J de x é igual a x mais 2. Então, o 1 é levado no 3. J de 2 é igual a 2 mais 2, que é 4, então o 2 é levado no 4. J de 3 é 3 mais 2, que é 5, então o 3 é levado no 5. J de 4 é igual a 4 mais 2, que é 6, mas o 6 não faz parte do conjunto B, portanto o 4 não é levado em ninguém. O J, então, é uma função? Bom, todos os elementos de A são levados em algum elemento de B? Não. O 4, por exemplo, não tem um correspondente em B. Portanto, J não é uma função. Dados A e B subconjuntos de R e f de A em B uma função, nós vamos definir o valor de f no ponto x ou imagem de x por f como o elemento f de x. O conjunto de todos os valores assumidos pela função é chamado então de conjunto imagem de f e é denotado desta forma. Então, por exemplo, voltando ao exemplo anterior, nós teremos os seguintes conjuntos imagem. Para o primeiro exemplo, veja que o contradomínio, que é o conjunto B, tem os elementos 2, 3, 4 e 5. Mas apenas os elementos 2, 4 e 5 são imagem de alguém por F. Portanto, o conjunto imagem é formado apenas pelos elementos 2, 4 e 5. Para o segundo caso da função g, nós temos novamente que o contradomínio é formado pelos elementos 2, 3, 4 e 5, mas apenas o 2 é imagem. Portanto, o conjunto imagem é formado apenas pelo elemento 2. Para o caso de H, não é uma função, portanto, não tem sentido falar em conjunto imagem. E a mesma coisa para o caso de J. Portanto, nós temos que a imagem de F é 2, 4 e 5, e a imagem da função G é só o elemento 2. Como um outro exemplo, se nós tomarmos a função f de R em R, tal que f de x é igual a módulo de x, recorde da semana anterior, na aula 3, que nós falamos sobre módulo ou valor absoluto de um número real, que o módulo vai ser sempre um valor positivo. Portanto, a imagem, que é o f de x, será sempre positivo. Daí, o conjunto imagem será formado apenas por elementos positivos dos reais, ou seja, os reais positivos, ou ainda na notação do intervalo, o intervalo que vai de 0 até mais infinito. Agora, nós vamos ver um exemplo para a gente determinar quem é o domínio da função. Então, dado f de x igual a raiz de 4 menos x², vamos determinar quem é o domínio da função f. Veja que o domínio da função são aqueles pontos em que nós podemos aplicar a função.
Então, por exemplo, se nós estivermos com uma função g de R em R, tal que g de A é igual a raiz de A, veja que o domínio vai ser só os reais positivos, ou o intervalo de 0 a mais infinito. Por quê? Porque para raiz de A, nós não podemos aplicar um A negativo. Por exemplo, se nós tomarmos g de menos 1, que é raiz de menos 1, raiz de menos 1 não está no conjunto dos reais. Raiz de menos 1 está no conjunto dos números complexos, que é um conjunto maior que o conjunto dos números reais, mas que nós não vamos tratar aqui. Portanto, no conjunto dos reais, nós podemos ter apenas raiz de A para A maior ou igual a 0. Portanto, o domínio desta função são os reais positivos ou o intervalo de 0 a mais infinito. Agora, para a função f de x igual a raiz de 4 menos x², nós temos que ter, então, 4 menos x² maior ou igual a 0. Agora, 4 menos x² maior ou igual a 0, isso é equivalente a dizer que 4 é maior ou igual a x². Nós estamos passando o menos x² para o lado direito da desigualdade. Então, nós temos 4 maior ou igual a x², ou, olhando a desigualdade de uma outra forma, nós temos que x² é menor ou igual a 4. Vamos aplicar, então, a raiz dos dois lados da desigualdade e obtemos que raiz de x² é menor ou igual a raiz de 4. Recorde novamente lá da aula 3 que raiz de x² é módulo de x. E pelas propriedades de módulo e desigualdade, nós temos que módulo de x é menor ou igual a A, C e somente C, x é maior ou igual a menos A e menor ou igual a A. Portanto, raiz de x² menor ou igual a raiz de 4 é equivalente a dizer que módulo de x é menor ou igual a 2. E da propriedade, nós temos que x é maior ou igual a menos 2 e menor ou igual a 2. Portanto, o domínio da nossa função f de x igual a raiz de 4 menos x² é o conjunto de todos os x pertencentes aos reais, tal que x é maior ou igual a menos 2, menor ou igual a 2. Ou na notação de intervalo, isso é o intervalo que vai de menos 2 até 2. Nós vamos falar agora de operações com funções. Então, dadas FG funções, nós vamos definir a soma, a diferença, o produto e o quociente dessas duas funções. Então, primeiro, nós temos que f mais g de x é igual a f de x mais g de x, ou seja, nós podemos separar e tornar duas funções, ou tendo duas funções, juntá-las e ter uma nova função. F menos g de x, isso é igual a f de x menos g de x, então também podemos separar. F vezes g de x, isso é f de x vezes g de x, e f sobre g de x, isso é f de x sobre g de x. Agora, note que nós temos f uma função, g uma função, portanto, nós temos o domínio de f e o domínio de g. E ao fazer uma operação, nós temos uma nova função. Quem será, então, o domínio de f mais g? Veja que domínio de f mais g deve satisfazer o domínio de f e o domínio de g. Portanto, quando nós falamos e, nós estamos usando a intersecção. Então, o domínio de f mais g, f menos g e f vezes g será a intersecção dos domínios de f e g. E para o caso do quociente, ou seja, quem será o domínio da função f sobre g? Note novamente que deve satisfazer o domínio da f e o domínio da g. Então, nós teremos a intersecção mais uma vez. Agora, temos o cuidado que f sobre g, quando nós estamos
com um quociente, o denominador nunca pode ser zero. Portanto, nós vamos tirar do domínio aqueles pontos que tornam o denominador igual a zero. Então, o domínio de f sobre g é novamente a intersecção dos domínios de f e g, mas nós vamos excluir também os pontos x, onde g de x é igual a zero. Por exemplo, tomando f de x igual a raiz de 4 menos x² e g de x igual a raiz de x menos 1, nós temos então que a f mais g de x é raiz de 4 menos x² mais raiz de x menos 1, f menos g de x, isso é raiz de 4 menos x² menos raiz de x menos 1, f vezes g fica raiz de 4 menos x² vezes x menos 1, e f sobre g é raiz de 4 menos x² sobre raiz de x menos 1. Agora, quem são os domínios dessas novas funções? Nós temos que o domínio da f, como nós vimos no exemplo anterior, é um intervalo de menos 2 até 2. E o domínio da g, nós temos que a g é a função raiz de x menos 1, então x menos 1 deve ser maior ou igual a zero, e x menos 1 maior ou igual a zero é equivalente a x maior ou igual a 1. Portanto, o domínio da g é o intervalo de 1 até mais infinito. Assim, o domínio da f mais g, f menos g e f vezes g, que é a intersecção do domínio da f e o domínio da g, será o intervalo de 1 até 2. Veja que intersecção do intervalo de menos 2 até 2 e o intervalo de 1 até mais infinito será o intervalo começando no 1 e fechando no 2. O domínio de f sobre g, o que nós vamos fazer é retirar o ponto onde a g se anula. Veja que raiz de x menos 1 vai ser zero para x igual a 1. Portanto, nós tiramos aqui o ponto 1, então o domínio de f sobre g vai ser aberto no 1 e fechado no 2. O ponto 1 é excluído porque a função g se anula nele. Nós vamos definir agora o produto de uma constante por uma função. Então, nós temos que k sendo uma constante ou um número real, vezes uma função f de x, isso é igual ao k vezes f de x, ou seja, a gente pode tirar essa constante. O domínio continua sendo o mesmo domínio da função f. Por exemplo, tomando novamente f de x igual a raiz de 4 menos x², nós vimos que o domínio da f é o intervalo de menos 2 até 2. Se nós tomarmos uma constante k igual a 2, nós temos então a nova função k vezes f de x, que é 2 raiz de 4 menos x². O domínio então da k vezes f continua a ser o mesmo, que é o intervalo de menos 2 até 2. Nós vamos definir agora a composição de duas funções. Então, tomando fg, duas funções, tais que a imagem da f esteja contida no domínio da g. Nós podemos ver na representação geométrica que nós vamos estar tomando uma f, que vai do seu domínio, no contradomínio, leva x em f de x. E a g vai partir aqui da imagem da f e vai levar no seu contradomínio. Por isso, nós temos que garantir que a imagem da f esteja contida no domínio da g. Então, a função composta de g com f, que é denotada desta forma, e nós vamos ler por g bola f, ou g composta com f, é definida por g bola f de x é igual a g de f de x para x pertencente ao domínio da f. Então, nós temos que a função f vai levar x em f de x. A função g vai pegar o f de x e vai levar em g de f de x. Esta é a operação
de composição, então, G composta com F ou G bola F. Por exemplo, tomando f de x igual a x quadrado e g de x igual a x mais 1, antes de fazer a composição, nós precisamos verificar se as condições são satisfeitas, ou seja, se a imagem da f está contida no domínio da g. Bom, quem vai ser a imagem da f? F de x igual a x quadrado vai ser sempre um valor positivo. Portanto, a imagem da f são os reais positivos, ou o intervalo de 0 a mais infinito. Domínio da g, nós podemos aplicar a função x mais 1 para qualquer x real. Portanto, o domínio da g é todos os reais. Logo, a imagem da f está contida no domínio da g e nós podemos, então, fazer a composição g composta com f. G composta com f de x, então, isso é g de f de x. F de x é x quadrado, então isso é g de x quadrado. O que a função g faz? Pega tudo que está lá dentro e soma 1. Então, g de x quadrado vai ser x quadrado mais 1, x pertencente aos reais, que é o domínio da f. Agora, para nós fazermos a composição contrária, ou seja, f composta com g, nós devemos verificar se a imagem de g está contida no domínio da f. Bom, quem vai ser a imagem de g? G é x mais 1. Se o domínio são todos os reais, x mais 1 também vai ser todos os reais, portanto, a imagem de g é todos os reais. Domínio da f, função x quadrado, nós também podemos aplicar para qualquer valor de x, portanto, domínio da f é todos os reais, e assim a imagem da g está contida no domínio da f. Agora, f composta com g de x, isso é f de g de x. G de x é a função x mais 1, então isso é f de x mais 1. O que a função f faz? Pega tudo que está lá dentro e leva ao quadrado. Então, f de x mais 1 é o x mais 1 todo ao quadrado. Lembre lá dos produtos notáveis que quem é x mais 1 ao quadrado? Quadrado do primeiro, x quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2x, mais o quadrado do segundo. Então, isso é x quadrado mais 2x mais 1, x pertencente aos reais, que é o domínio da função g. Observe que g composta com f, então, não é igual a f composta com g. Na primeira, nós obtemos x quadrado mais 1, e na segunda, nós obtemos x quadrado mais 2x mais 1, que são funções diferentes. Agora nós vamos falar um pouquinho no gráfico de funções. Dada f uma função, o gráfico de f é definido como o conjunto de todos os pontos x, f de x, de um plano coordenado onde x pertence ao domínio da função f. Para determinarmos o gráfico de uma função, o que nós faremos é uma tabelinha onde nós vamos jogar alguns valores para x e encontrar os respectivos valores de f de x, e assim nós temos algumas coordenadas e podemos traçar o gráfico. Então, nós vamos ver alguns exemplos. O primeiro exemplo, nós tomamos a função f de r em r, tal que f de x é igual a 2x. Jogando alguns valores aqui na tabelinha, nós geralmente colocamos alguns valores negativos, o zero e valores positivos, para que a gente consiga perceber o comportamento da função. Função f de x igual a 2x no menos 1 vai valer 2 vezes menos 1, que é menos 2. No zero, 2 vezes 0 é 0. No 1, 2 vezes 1 é 2. No 2, 2 vezes 2 é 4. No 3, 2 vezes 3 é 6, e assim por diante. Então, nós podemos aqui, no plano x e y, marcar essas coordenadas. Então, no 0, a função vale 0. No 1, ela vale 2. No 2, ela vale 4.
no 3 ela vale 6, no menos 1 vale menos 2. Então, nós marcamos todos esses pontos e assim nós traçamos o gráfico. Veja que nós podemos observar no plano XY ou no gráfico quem é o domínio e quem é a imagem. Veja que o domínio é dado pela reta x e a imagem é dada pela coordenada y. Podemos notar então que para a função f de x igual a 2x, o domínio será todos os reais e a imagem também será todos os reais. No exemplo seguinte, nós tomamos f de r em r, tal que f de x é igual a x ao cubo. Então, tomando novamente alguns valores, no menos 2 ao cubo, isso é menos 8. Menos 1 ao cubo, menos 1. 0 ao cubo é 0. 1 ao cubo é 1. No 2 ao cubo é 8. Então, nós temos alguns pontos e vamos novamente jogar aqui no plano. No 0, ela vale 0, então. No 1, a função vale 1. No 2, a função vale 8. No menos 1, a função vale menos 1. No menos 2, vale menos 8. E aí nós traçamos assim o gráfico. Note que neste caso, nós não temos um crescimento linear como no caso anterior. Veja que na função anterior, no menos 2, nós íamos para o 0, do 0 para o 2, do 2 para o 4, do 4 para o 6, do 6 para o 8. Ou seja, tínhamos um crescimento linear sempre de 2 em 2. Veja que no caso da função x ao cubo, isso não acontece. Do menos 1, nós vamos para o 0, do 0 para o 1, do 1 já cresce para o 8, o próximo seria o 3 ao cubo, que é o 27. Então, nós temos um crescimento que nós chamamos de exponencial, portanto, o gráfico fica dessa forma, não sendo uma reta. Veja novamente que o domínio da função x ao cubo é todos os reais e a imagem também é todos os reais. Tomando agora a função f de x igual a 1 para x maior ou igual a 0 e menos 1 para x menor que 0. Nós jogamos aqui alguns valores e teremos o seguinte: no menos 2 é negativo, portanto a imagem é o menos 1. No menos 1 também é negativo, imagem menos 1. No 0, a função diz que f de x é igual a 1 para x maior ou igual a 0. Portanto, no 0, a função vale 1. No 1, que é positivo, a função vale 1. No 2, positivo, a função vale 1. E assim por diante. Então, para traçar o gráfico, cuidado aqui para não deixar este ponto marcado também, porque neste caso nós teríamos o 0 com duas imagens, e isto não é uma função. Então, no 0, está aqui a bolinha fechada no 1. No 1, a função vale 1, no 2, a função vale 1, no 3, a função vale 1, no 3,5, a função vale 1, ou seja, em todos os reais positivos, a função vale 1. Então, nós temos aqui o gráfico, é uma função constante. Para os negativos, o valor da função é sempre menos 1, então nós temos a função constante aqui no menos 1. Veja aqui, quem é o domínio desta função? A função está definida para todos os x maior ou igual a 0 e para todo x menor que 0, ou seja, está definida para todos os reais. Portanto, o domínio são todos os reais, conforme nós podemos ver no plano. Agora, quem é a imagem? A imagem são apenas os pontos 1 e menos 1. Portanto, o conjunto imagem desta função é formado apenas por dois pontos, 1 e o menos 1. Como último exemplo, nós temos a função f de x igual a 1 sobre x. Note que quem é o domínio da função 1 sobre x? Nós podemos aplicar nesta função qualquer valor para x?
Recordando que nós estamos com um quociente, e quando nós estamos com um quociente, nós nunca podemos ter o denominador sendo zero, porque nós não podemos dividir por zero. Portanto, o domínio da função 1 sobre x é os reais menos o zero. Vamos novamente aplicar alguns pontos, exceto o zero, então. Então, veja que no menos 3, a função vai valer 1 sobre menos 3, isso é menos 1/3. No menos 2, 1 sobre menos 2 é menos meio. No menos 1, 1 sobre menos 1 é menos 1. Agora, no menos meio, 1 sobre menos meio, o menos meio inverte e fica 1 vezes menos 2, isso é menos 2. Para x igual a menos 1/3, novamente, 1 sobre menos 1/3, menos 1/3 inverte, isso fica menos 3. Para x igual a 1/3, 1 sobre 1/3 é igual a 3. Para x igual a meio, 1 sobre meio é 2. Para x igual a 1, 1 sobre 1 é 1. No 2, 1 sobre 2 é meio. No 3, 1 sobre 3 é 1/3. Então, nós podemos marcar aqui alguns pontos. No 1, a função vale 1. No 2, a função vale meio. No 3, a função vale 1/3. No 4, a função vale 1/4. No 5, a função vale 1/5. Então, nós podemos observar que quanto maior o valor de x, mais próximo de zero nós estamos. Mas esta função será em algum momento igual a zero? Não, mas ela vai estar cada vez mais próxima do zero. Assim como entre 0 e 1, nós podemos observar que para x igual a meio, a função vale 2. Para x igual a 1/3, a função vale 3. Para x igual a 1/4, a função vale 4. Ou seja, quanto menor o número que nós tomamos, quanto mais próximo do zero, maior é o valor da função. Isso acontece de uma forma análoga quando nós tomamos aqui os números negativos. Então, nós podemos observar que o domínio da função é, de fato, todos os reais, exceto o zero, assim como a imagem. Nós temos, então, a seguinte pergunta. Dado uma curva no plano XY, ela sempre representa o gráfico de uma função? Então, note a seguinte curva. Nós temos aqui que o elemento zero tem como imagem o a e o menos a. Isto é uma função? Não. Recorde que nós dissemos que uma condição para ser função é que cada elemento tenha uma única imagem. Então, aqui nós temos a figura de uma curva, mas que não é uma função. Então, a resposta é não. Antes de nós finalizarmos esta sexta aula, eu gostaria de dar uma dica de um software livre que a gente pode traçar alguns gráficos e vai nos ajudar bastante a compreender melhor gráficos e também vai nos ajudar na solução dos exercícios, para a gente estar conferindo as nossas respostas. Então, o software pode ser encontrado no site www.geogebra.org. Como eu disse, é um software livre, então é grátis para baixar. Ao entrar na página, ela vai estar em inglês, mas a gente pode aqui no canto superior mudar a língua para português. E aí vocês vão ver que nós temos disponível aqui tanto o software quanto alguns materiais que vão nos ajudar bastante. Nós vamos utilizar apenas algumas funções básicas do GeoGebra que eu vou demonstrar a seguir. Então, por exemplo, se nós quisermos traçar a função f de x igual a x mais 1, pronto, ele traçou a função
x mais 1, nós podemos, então, brincando com essas funções e comparando, por exemplo, se nós tomarmos g de x igual a x mais 2, o que vai acontecer? Ele vai subir 1 da função x mais 1. Se a gente tomar a função h de x igual a x menos 1, ela vai descer. Ou se nós tomarmos a função j de x igual a menos x mais 1. Então, a gente pode ir observando o que acontece quando nós variamos aqui os coeficientes da nossa função. Podemos tomar ainda uma função como do nosso segundo exemplo, função f de x igual a x ao cubo. Note que nós vamos escrever a potência sempre com este chapéuzinho. Então, f de x igual a x ao cubo. Apareceu aí a x ao cubo que nós acabamos de traçar. Então, essa é uma dica para que vocês confiram a solução dos exercícios que vocês vão estar traçando o gráfico e mexam um pouquinho com isso e consigam observar o comportamento das funções e o que varia conforme o coeficiente que a gente está mexendo ou o tipo de função que a gente está trabalhando. Então, com isso, nós finalizamos a nossa 6ª aula e muito obrigada.